Olá, seja muitíssimo bem-vindo a mais uma leitura do gabinete. Aqui quem fala é Hugo, como sempre, e vamos dar continuidade à leitura de A Fabricação da Ciência, no ponto onde paramos, ainda no capítulo 1, onde há métodos e padrões historicamente contingentes. Por favor, pegue o seu livro, versão física ou digital, e vamos à leitura. Digo que a reação comum de horror em relação ao abandono de um método ou conjunto de padrões ahistóricos que vê a mudança como um abandono total da racionalidade resulta de uma falha na distinção entre a rejeição do método ou conjunto de padrões universais e imutáveis, por um lado, que defendo, e a rejeição de todo método e padrão, por outro, a que resisto. Como já disse em outro texto, não existe nenhum método universal, não existe nenhum padrão universal. Contudo, existem padrões ahistóricos contingentes implícitos nas atividades bem-sucedidas. Essa frase foi carregada, acho que vale a pena ler de novo. Frase não, né? Passagem. Não existe nenhum método universal, não existe nenhum padrão universal. Contudo, existem padrões ahistóricos contingentes implícitos nas atividades bem-sucedidas. Isso não significa um vale-tudo em questões epistemológicas. Aqui se sabe com quem ele está se contrapondo, né? E aqui aparentemente, só aparentemente, né? Existe uma certa contradição aqui entre o ahistórico, quer dizer, o ahistórico contingente na mesma frase. Mas não, né? De acordo com a ideia dele, isso é factível. Não são apenas aqueles que adotam a estratégia positivista que deixam de fazer a distinção entre os métodos e padrões universais absolutos e os métodos e padrões contingentes sujeitos à mudança. Feyerabend, da mesma forma, não discrimina quando, depois de minar as explicações ortodoxas do método científico, conclui que... Não, eu li errado isso aqui. Feyerabend, da mesma forma, não discrimina quando, depois de minar as explicações ortodoxas no método científico, conclui que o restante são opiniões estéticas, opiniões de gosto, preconceitos metafísicos, ânsias religiosas, em resumo. O que resta são nossos anseios subjetivos. Deixa eu verificar aqui a câmera, porque toda vez que eu mexo o livro, tem bastante espaço. Eu sempre tenho a impressão que quando eu viro a página e mexo o livro, perdeu aqui o ângulo e vocês não estão conseguindo nem olhar. Aliás, sobre isso, peço desculpas porque tem alguns vídeos em que a parte de baixo não dá para ler direito, né? Mas eu imagino que seja pouca coisa, então sigamos. Imagino que não haja maiores problemas. Recorrendo-se aos padrões contingentes, ideia que defendo, será possível bloquear o caminho para um tipo de relativismo cético, às vezes apoiado por Feyerabend e por alguns dos sociólogos da ciência, que discutiremos mais adiante neste livro? Por isso que às vezes eu gosto de espanhol, né? Você sabe que a pergunta, o tom da pergunta deve vir no início, porque no início já tem um ponto de interrogação. O fato de que uma resposta afirmativa não é uma resposta direta evidencia-se na reação comum desses que adotam a estratégia positivista para posturas como a minha. Isso foi levantado, por exemplo, por Barry Gower em sua crítica a algumas de minhas ideias publicadas anteriormente. Se há padrões implícitos nas atividades bem-sucedidas como sustento, como essas atividades podem ser avaliadas de fora? Mais especificamente, se a física aristotélica incorporasse padrões aristotélicos e a física de Galileu incorporasse padrões galileanos, como poderíamos estar em posição de dizer que a física de Galileu é superior à aristotélica, como desejariam os defensores da ciência? Quando se adotam padrões aristotélicos, a física de Aristóteles é superior, ao passo que, adotando-se os padrões galileanos, o julgamento é invertido. Compreender tudo é tudo perdoar, resume Gower. Para dizer que a física de Galileu é um avanço em relação à física aristotélica,
Não precisaríamos de algum super padrão aplicável a ambas? Isto não nos leva de volta à necessidade de um método universal? Da mesma forma, meus oponentes podem observar que existem métodos e padrões inerentes na astrologia ou na parapsicologia e chegar à conclusão de que a minha postura não deixa espaço para a crítica dessas atividades, já que eu me nego a recorrer aos padrões universais para avaliar os métodos e padrões implícitos em quaisquer atividades, por mais distanciadas que estejam de qualquer ciência ortodoxa. Acompanhando essa linha de argumentação, os defensores da estratégia positivista podem dizer que não há meio caminho como esse a que aludi para falar de padrões contingentes implícitos nas atividades bem-sucedidas. Em relação à noção de sucesso aqui mencionada, meus críticos podem insistir, como Gower, que uso essa ideia gratuitamente, a menos que eu tenha alguma caracterização universal do sucesso. Não há meio caminho, como aparentemente insinua essa linha de argumentação. Ou temos padrões absolutos específicos para uma explicação universal da ciência, ou temos o relativismo cético, e a opção entre a teoria evolucionária e a ciência da criação torna-se uma questão de gosto ou de fé. A tentativa que faço neste livro de apreender o campo entre o método universal e o relativismo cético continua mais ou menos da seguinte forma. De modo bastante pragmático e de olho no que a ciência física já conseguiu realizar, tento especificar qual é a meta da ciência. A meta da física é estabelecer teorias e leis extremamente gerais e aplicáveis ao mundo. O quanto essas leis e teorias são realmente aplicáveis ao mundo deve ser determinado no confronto entre elas e o mundo, da maneira mais rigorosa possível, segundo as técnicas habituais existentes. Além do mais, compreende-se que a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento, tendo assim especificado a meta da ciência, depois de havê-la elaborado e ilustrado com exemplos, para torná-la um pouco menos inócua, e depois de argumentar que esta é uma meta não utópica muitas vezes satisfeita na ciência, estou em posição de avaliar métodos e padrões com base no ponto de vista a que eles atendem. Como a meta da ciência certamente terá de ser avaliada em relação a outros objetivos e outros interesses, uma vez adotada essa meta, a extensão alcançada pelos diversos métodos e padrões não é uma questão de opinião subjetiva, mas de fato objetivo a ser determinado de maneira prática. Os defensores da estratégia positivista normalmente se apresentam como defensores da ciência e da racionalidade, e seus opositores como inimigos da ciência e da racionalidade. Neste ponto estão enganados. Ao adotar uma estratégia em defesa da ciência condenada à falha, estão servindo de joguete nas mãos do movimento contra a ciência que tanto temem e tornam um trabalho de Paul Feyerabend fácil demais. Collins, um sociólogo da ciência de quem discordo em uma série de oportunidades neste livro, expressa de modo admirável o que tento demonstrar. Enquanto a autoridade científica é legitimada em relação a filosofias insatisfatórias da ciência, Enquanto a autoridade científica é legitimada em relação a filosofias insatisfatórias da ciência, é fácil para os leigos desafiar essa autoridade. É muito simples mostrar que a atividade científica, em qualquer caso particular, não está de acordo com os cânones das filosofias que a legitimam. Estão se cumprindo os temores daqueles que fazem objeção ao relativismo com base em suas consequências anárquicas, não como resultado do relativismo, mas como resultante de uma confiança exageradamente prolongada nas mesmas filosofias que se supõe cercarem a autoridade científica. Esta cerca parece ser feita de palha. Se novas cercas tiverem de ser construídas, elas deverão ter sua base na atividade científica. Gosto de pensar que a defesa da ciência que ofereço neste livro é superior às defesas no estilo positivista, porque é sustentável
e porque deixa claro o terreno em que a ciência deve ser defendida. A crítica da pseudociência. Neste livro, procuro retratar a física como um empreendimento objetivo e progressivo. A maneira como elaboro minha argumentação exige um exame minucioso do que a física já realizou e de como isto foi realizado. Particularmente, a minha formulação da meta da ciência chegou a uma configuração bastante pragmática, servindo aos tipos de leis e teorias estabelecidas pelo desenvolvimento de métodos satisfatórios na física. Como a minha argumentação assume essa forma, há limites necessários que determinam até que ponto minha análise pode servir de base para criticar áreas do conhecimento estranhas à física. Se alguma área do conhecimento, como a psicologia freudiana ou o materialismo histórico de Marx, para tomarmos dois dos alvos favoritos dos filósofos da ciência, tivesse de receber uma crítica fundamentada no fato de não se ajustar à minha caracterização da física, isso implicaria que todo conhecimento autêntico deve adaptar-se aos métodos e padrões da física. Não me sinto preparado para esta pressuposição e penso que seria muito difícil defendê-la. À luz de minha análise, um tipo de crítica possível é contestar pretensos conhecimentos apresentados como se fossem científicos no mesmo sentido da física, talvez porque pretendam ter sido construídos de acordo com métodos similares aos da física e, consequentemente, apresentados como se tivessem um estatuto epistemológico semelhante ao desta ciência. Se o criacionismo, a parapsicologia, a eugenia ou o que Marion Kish diz a respeito dos seres extraterrestres são defendidos por serem considerados científicos no mesmo sentido em que a física é científica, acredito que as ponderações apresentadas neste livro indiquem como se pode repudiar esse tipo de pretensão. Essa ideia aqui que ele está apresentando, isso dá uma polêmica danada, principalmente em cursos de ciências humanas em que se discute o que é ou o que não é ciência, e muitas vezes como esses grupos eles entram em confronto, né, no sentido argumentativo, crítico da coisa, com professores e alunos das consideradas ciências clássicas, como a física, por exemplo. Em outras palavras, isso aqui dá pano para manga. Quando nos voltamos para campos como o da teoria ou história social, dos quais plausivelmente se pode afirmar terem objetivos um pouco diferentes, e analogamente métodos e padrões também diferentes da física, minha explicação da ciência não tem muito a oferecer, nem pretende ter muito a oferecer em relação à maneira como as teorias nesses campos poderiam ser avaliadas. No máximo, minha análise e defesa da física podem ser tomadas como indicação do modo de proceder em outros casos, ou seja, na tentativa de identificar as metas implicadas, as práticas desenvolvidas para compreender a essas metas e o grau de sucesso obtido. Na penúltima sessão de What is this thing called science, resumi minha atitude em relação a essas questões da seguinte maneira. Como agora está claro, acredito que não existe nenhuma concepção atemporal e universal da ciência e do método científico que possa atender ao objetivo de avaliar todas as pretensões de conhecimento. Não temos os recursos para chegar a isso e para defender essas ideias. Não podemos defender ou rejeitar com legitimidade pontos do conhecimento porque eles se ajustem ou não a determinados critérios já prontos da cientificidade. A coisa é bem mais séria do que isso. Se, por exemplo, desejamos assumir uma postura esclarecida sobre determinada versão do marxismo, teremos de investigar quais são esses objetivos, quais os métodos empregados para chegar a eles, até que ponto eles foram atingidos e quais as forças ou fatores que determinam o seu desenvolvimento. Estaremos, então, em posição de avaliar a versão do marxismo em termos de conveniência daquilo a que almeja, do quanto seus métodos permitem que essas metas sejam atingidas e dos interesses a que atende.
Espero que a discussão exposta nos próximos capítulos venha esclarecer e desenvolver mais o conteúdo dessas observações e possa mostrar por que não sinto nenhuma necessidade de voltar a elas. E com isso a gente finaliza o capítulo 1, que foi mais uma introdução do próprio livro. Ele mostra qual é o objetivo, você já sente aqui qual é a intenção dele com o texto, o que está em jogo, qual é a postura dele diante da ciência, o que ele está se propondo a defender aqui, e qual é essa zona, digamos assim, cinza, mais ponderada que o autor parece estar buscando, né? Que não é nem o positivismo de um lado, aquela coisa mais ortodoxa em defesa da ciência, de universais e de procedimentos que devem permanecer no tempo e no espaço, mas também não é aquele relativismo anárquico que é o tal do vale tudo, né? Que ele está comentando aqui. E afinal de contas, qual é essa posição? No próximo vídeo, com a leitura do capítulo 2, a gente já vai começar aqui a tatear a argumentação do autor, né? O que ele quer dizer com isso e o que ele vai defender exatamente, e por quais caminhos ele vai fazer essa defesa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.